Então nós partimos para a reforma na Suíça. A Suíça era um território mais livre da Europa ao tempo da reforma. Muito embora integrasse o Santo Império Romano, em 1291 os cantões livres de Schwyz, Uri e Unterwalden formavam uma união federal em que cada um ia se desenvolver livremente como república autogovernada. Então, por ocasião da reforma, já eram 13 os cantões da Confederação. E esse espírito democrático se solidifica e os mercenários suíços começaram a ser requisitados em toda a Europa. Então foram eles que encheram os exércitos que o papado organizou para defender seus interesses pela força das armas. Então cada cantão tinha todo o encargo dos negócios locais e o seu governo estava livre para aceitar a forma de religião que quisesse. Então por isso a reforma na Suíça foi acompanhada de dispositivos legais estabelecidos por governos locais democraticamente aceitos. Então mudou. As cidades suíças começam a estabelecer centros de cultura e nelas o humanismo se estabelece. Basileia tinha uma universidade de renome e foi lá que o grande Erasmo editou o Novo Testamento grego. Então nós temos um desencadeamento de vários fatores positivos para as nossas vidas. Por causa disso, a reforma na Suíça teve no humanismo uma das suas maiores fontes. Agora, 3 tipos da teologia reformada começaram a se desenvolver na Suíça. Os cantões do norte, de fala alemã, seguiram Zwinglio. Os do sul, liderados por Genebra, seguiram Calvino. Então a gente já está falando aqui, entrando no período da pós-reforma. E os radicais da reforma, conhecidos como anabatistas, formaram uma facção extrema daqueles que, de alguma forma, tinham trabalhado com Zwinglio. E de Zurique, o movimento anabatista alcançou toda a Suíça, Alemanha, Holanda, onde, sob a liderança de Menon Simons, solidificou-se mais e mais. Então a reforma de Zwinglio nos cantões alemães do norte da Suíça traz a primeira geração dos reformadores. Com ele, as forças descontentes com Roma se uniram para uma reforma da igreja. Seu pai era fazendeiro e juiz de Wiederhaus, tinha, pois, sua família uma renda que lhe permitia receber uma boa educação para o sacerdócio. Depois que ele frequenta a Universidade de Viena, em 1502, ele vai para Basileia, onde se forma em bacharel em artes em 1504, vindo a receber o grau de mestre 2 anos depois. O humanismo dos professores interessaram-lhe. Então Erasmo ele admirava muito Erasmo, e as ciências humanas começou a ser o seu maior interesse. Pouco lhe interessava a teologia. Em 1506 a 1518, serviu como pastor em Einsiedeln, um centro de peregrinos. Aí começou a se opor a alguns abusos como o sistema romano das indulgências e a imagem da Virgem Maria, ridicularizando-os à moda de Erasmo. Quando o Novo Testamento grego de Erasmo veio à luz, em 1516, Zwinglio copiou as cartas de Paulo de um exemplar emprestado até o seu. Então, ao deixar Einsiedeln, ele era um humanista bíblico. O Zwinglio, ele levanta a primeira bandeira da reforma quando declara que os dízimos pagos pelos fiéis não eram exigência divina, sendo, pois, o seu pagamento uma questão de voluntariedade. A segunda coisa que ele fala, a segunda coisa que acontece é que ele abala as bases financeiras do sistema romano. Por essa época, o reformador se casou às escondidas com uma viúva chamada Anna Reinhard, em 1522, e em 1524 legitimou publicamente esta união ao se casar publicamente. Então, quando os cidadãos
eles invalidaram a prática do jejum quaresmal, sua argumentação foi o ensino de Zwinglio sobre a autoridade exclusiva da Bíblia. Então, como a liturgia romana começava a se alterar com as modificações introduzidas, as autoridades católicas resolveram promover um debate. Esse debate foi um debate público em que Zwinglio sozinho enfrentaria a todos. Depois disso, os líderes civis eleitos pelo povo escolheriam a fé que a cidade e o cantão adotariam. Então foi por isso que a reforma nos cantões do norte da Suíça começou por uma iniciativa oficial. Então, para o debate, Zwinglio preparou 67 artigos, onde insistia a salvação pela fé, a autoridade da palavra, a supremacia de Cristo na igreja, o direito dos sacerdotes ao casamento e a condenação das práticas romanas não aprovadas pela Bíblia. Então, o Conselho da Cidade decidiu-se pela vitória de Zwinglio e suas ideias ganharam longa condição de legalidade. As taxas de batismo e sepultamento foram abolidas. Os monges e freiras receberam permissão para se casarem. O uso das imagens e relíquias foi proibido. E em 1525 a reforma se completou em Zurique com a supressão da missa. Então o ensino de Zwinglio, de que a última palavra pertence à comunidade cristã, que exerceria sua função com base na autoridade da Bíblia, frutificou na reforma suíça. Nela, igreja e Estado estavam unidos teocraticamente. Aí já é uma questão um pouco diversa do propósito inicial de Lutero. Então, Berna foi conquistada para a reforma através de um debate semelhante ao de Zurique. Zwinglio participa com as suas 10 teses e, como resultado do debate, o conselheiro da cidade decretou em 1528 a aceitação dos princípios da reforma. E em 29 a missa foi abolida em Basileia pela influência de um amigo íntimo de Zwinglio, com o nome de Ecolampadio. Em 22 ele foi estorvado pelos seguidores que tornaram conhecidos como anabatistas, devido à insistência no rebatismo dos convertidos. E em 525 o Conselho Municipal proíbe seus encontros e os expulsa da cidade. Então Félix Mans foi executado por afogamento. Zwinglio perdeu também o apoio de Lutero, no colóquio de Marburg em 29, depois de não concordarem sobre a natureza da presença de Cristo na ceia. Então o zwinglianismo prosseguiu então separado do luteranismo. A aceitação dos princípios de Zwinglio por vários cantões tornou necessária alguma forma de organização religiosa. Em 1527, um sínodo das igrejas evangélicas reformadas suíças foi formado. E, ao mesmo tempo, a Bíblia foi traduzida para a língua do povo. Então, até essa época, o Papa não tinha interferido, muito temeroso de perder os mercenários suíços, mas os velhos cantões rurais, fiéis ao Papa, resolveram acabar com o silêncio de Roma. Então Roma até então estava muito debilitada, organizaram uma união cristã dos cantões católicos e em 29 uma guerra aberta irrompeu entre os cantões protestantes e católicos. Os dois grupos fizeram uma trégua em Kappel, pela qual a maioria dos cidadãos de cada cantão escolheria a sua religião, garantindo a tolerância aos protestantes dos cantões papais. Quando Zwinglio tentou conquistar Genebra para sua causa, uma nova guerra começou lá em 31. Então Zwinglio juntou-se aos seus soldados como capelão, morrendo em combate. O resultado da batalha foi que cada cantão recebeu o controle total dos seus negócios internos. E Zurique entrou em aliança com a Liga Cívica Cristã dos Cantões Reformados. Então, depois disso, houve uma pequena mudança da situação religiosa na Suíça alemã. Bulling, que foi o sucessor de Zwinglio, mais tarde os zwinglianos e os calvinistas conjugaram seus esforços nas igrejas reformadas da Suíça.
através do famoso Acordo de Zurique, em 1549.